Você já perdoou as pessoas que abusaram de você no passado? Já? Eu venho perdoando todas as pessoas que abusaram de mim no passado. E foram muitas situações. Eu posso te falar com muita verdade. Mas nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus para nossa vida. E tudo que eu passei, Deus tem me levantado para vir aqui gravar os vídeos, para levar até você o entendimento. O entendimento que vai te ajudar a te libertar. E eu quero te falar, algo que você faz hoje é por causa do pecado que está em você, por uma situação que você viveu. Estou falando aqui de uma, mas são muitas situações. Eu quero te trazer aqui hoje uma situação que eu vivi e que depois de muitos anos na minha vida, eu ainda estava fazendo algo que estava ligado àquele pecado, aquela situação que eu vivi, que trouxe o pecado, que trouxe morte espiritual para minha vida. E eu quero trazer aqui essa experiência que eu vivi, porque a partir da minha experiência que eu vivi, você pode ter a sua libertação, pode te ajudar. Então, olha só, preste atenção no que eu vou te contar. E depois eu vou trazer aqui uma passagem da Bíblia para testificar na Bíblia o que eu estou falando aqui, o que eu vivi. Então, olha só, eu tinha por volta de talvez 7, 8 anos e eu morava numa casa muito simples. Ali havia muita pobreza, meus pais não tinham privacidade. E a partir do momento que eles não têm privacidade, a intimidade deles acontecia ali junto dos filhos. E o que acontece? Ia ficando tudo registrado na nossa mente inconsciente. Então os filhos começam a repetir, a fazer ali situações ali entre os irmãos daquilo que está registrado na mente. Porque o que está na nossa mente é o que nos leva a agir, a fazer coisas destrutivas, vamos dizer assim. Então eu tinha ali, era criança, talvez 7, 8 anos, e ali na nossa casa muito simples, acontecia muito, né, essas coisas, meus pais não tinham ali privacidade. Então a nossa mente inconsciente, quando a gente dormia, ficou registrado muitas coisas. E por isso ficou o pecado, o mal em nós, né? Então, eu lembro que eu dormia junto de uma pessoa, uma mulher, que eu amava e amo muito. E a gente dormia junto. E à noite, quando todos dormiam, né, ela me acordava e pegava e me levava, me direcionava para me pôr a boca lá no órgão dela. E ali acontecia. Eu me lembro disso acontecer uma vez, mas eu não sei dizer se aconteceu uma ou duas vezes. Mas uma vez é bem... aconteceu. Eu posso falar com muita verdade que aconteceu. Então, aquilo ali ficou um pecado na carne. Então, o que a gente via acontecer, né, o que acontecia ali com os meus pais, fica registrado na nossa mente, nos leva a ter um comportamento de um caráter distorcido, vamos dizer assim. E aí nos leva a fazer ações que vai nos afundar ainda mais no pecado, vamos dizer assim. Então, essa pessoa muito próxima fez isso. E aí ficou o pecado na carne. E o tempo passou, muitos anos se passou, e eu trabalhava em casa de família, parei de trabalhar em casa de família, e eu fiquei 3 meses à toa e eu comecei a fazer outras atividades, né? Aprender a fazer unha, fazer sobrancelha, massagem, e também fiz depilação.
E quando eu fui fazer o curso de depilação, eu cheguei lá que eu vi, assim, sabe, aquelas mulheres lá, uma mulher deitada, nua, né, e várias mulheres em volta ali, né, aí a professora fazendo a depilação na mulher e as mulheres ali em volta aprendendo, e eu era mais uma aluna que estava chegando ali. Quando eu cheguei que eu vi, eu lembro eu parei assim, pensei, falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E aí tá, passei lá, fiquei lá o dia todo, né, no curso e tal, finalizei o curso, foi 4 meses de duração. Não, minto, 2 meses de duração. E aí fiz o curso e comecei a trabalhar, fazendo unha, depilação, massagem, e em todas essas áreas, a área que eu era mais bem sucedida era na depilação. Porque na depilação, o que eu fazia? Eu mexia no órgão das mulheres, no órgão feminino das mulheres. E esse novo tempo, né, que eu trabalhei com essas depilação, massagem, unha, eu fiquei por 10 anos e tinha clientes fiéis da depilação. E elas falavam, nossa, Délia, como você tem a mão leve. A gente vê que você faz com tanto amor. A gente percebe que você não tem nojo. Que a gente vai em alguns lugares e vê que as pessoas têm nojo, elas têm gastura. E eu falei, eu faço com amor. E era assim, era o que eu fazia que eu mais ganhava ali dinheiro. E eu fiquei 10 anos trabalhando nessa área. E aí, né, 2021, julho de 2021, eu comecei a estudar, fiz curso, um curso assim que olha, que cuida do nosso espiritual. Aí eu comecei a evoluir espiritualmente, comecei a ler a Bíblia. Aí eu fui participar de uma célula, né, nesse tempo eu fui participar de uma célula, minha irmã me convidou, minha irmã viu que, uma irmã minha que já era evangélica nesse tempo, e ela viu que eu estava assim, desenvolvendo espiritualmente, ela falou, irmã, você não pode ficar só, ela foi e me pôs uma célula. E na célula teve um dia que trouxe essa passagem, essa leitura aqui, ó, que está em Romanos 7. Eu vou ler do versículo 14 até o 25. E aí depois eu vou explicar para você. Então, olha só, presta atenção no que eu vou ler, ó. Romanos, versículo 7 do capítulo 7, do versículo 14 em diante, que diz, olha só, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem estar em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quando aconteceu esse fato comigo na infância, eu fiquei escrava do pecado, da lei do pecado. E dentro de mim eu queria fazer muitas outras coisas, mas o pecado ele encobre. A gente se perde, não sabe quem é a nossa identidade.
não sabe quem somos em Cristo, a gente sabe quem eu sou no pecado. Então eu fiquei escrava desse pecado, disso que estava na minha carne. E aquilo que eu gosto, que eu sou, que Deus me criou para ser, que é os meus dons e os meus talentos, eu nunca faria. Eu passei a fazer a partir do momento que eu busco o conhecimento de Deus e fui me libertando, aí Deus vai me mostrando o caminho que eu devo seguir, o caminho que Ele quer, o caminho que Ele já predestinou para a minha vida, quando eu estava lá na barriga da minha mãe, que Ele já escreveu tudo, como diz lá no Salmo 139, no versículo 16, né, que diz, né, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, quando Deus me viu lá, ainda informe, ou seja, lá na barriga da mãe, em formação. Deus, Ele me viu lá e escreveu e determinou tudo que eu ia passar. Então, assim, só que a gente chega aqui nesse mundo, né, o pecado, a gente é bombardeado, e aí, aquilo que Deus determinou para a nossa vida, que Ele escreveu, a gente não acessa, enquanto a gente não vai se libertando desse pecado que está na nossa carne. Então eu fazia, né, o que eu queria, eu não fazia, nem sabia, nem tinha consciência. E o que eu não queria, que é o que estava registrado em mim, do pecado que eu vivi, é o que eu fazia, que no caso era a depilação. Por isso eu chego num curso e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. E aí vem um engano, né? O mal, ele traz um engano, né? As pessoas, nossa, como você é boa, como você faz bem, como você tem a mão leve. Mentira, engano. Só que a partir do momento que eu busquei ter o conhecimento, Deus foi me revelando. E teve um dia que eu estava trabalhando, atendendo uma cliente. Quando essa cliente saiu, que eu comecei a organizar as minhas coisas lá, Deus me trouxe... Porque quando a gente busca... Quando a gente lê a palavra, busca a sabedoria de Deus, Deus vai nos curando, vai nos libertando e a gente vai acessando aquilo que a gente precisa se libertar, né? A gente vai acessando. Então, quando eu estava ali trabalhando, a cliente saiu, estou ali organizando as minhas coisas, Deus me revelou, o Espírito de Deus me revelou o porquê que eu fazia aquele trabalho. Por que eu trabalhava com depilação. Por causa do pecado que havia em mim, por causa da experiência que eu vivi lá na infância, que estava registrado em mim, e que eu não tinha ainda liberado o perdão. Não tinha tido consciência, não tinha liberado o perdão, não tinha apresentado diante do Senhor. Então, quando eu tive consciência que eu fazia aquela depilação naquelas mulheres, é por causa do que eu vivia, né? Porque na infância me levaram a mexer no órgão feminino da mulher, ali, né, levou a minha boca lá para fazer o quê? Um sexo oral, né? Pecado. Aí ficou na carne. Então a lei do pecado ficou em mim. E aí eu fazia depilação, mas no fundo eu não queria fazer depilação, porque eu gosto de falar, eu gosto de falar. Eu gosto de ler a palavra, eu gosto de ter entendimento da palavra, eu gosto de levar o entendimento, o conhecimento da palavra para as pessoas. Tinha nada a ver comigo fazer depilação, fazer massagem, nada a ver. Eu estava totalmente no lugar totalmente errado, servindo a lei do pecado que estava na minha carne. E aqui Paulo traz essa leitura, ele fala, né, do conflito do homem interior, que tem um homem interior aqui dentro, aqui, que Deus fez. Né? Porque Deus me fez, mas com algo predestinado para servir Ele. Então esse homem, o interior que estava aqui dentro, que é a minha essência verdadeira em Deus, eu queria servir a Deus. Dentro aqui, né? Igual Paulo fala, que tem um conflito, o homem interior quer servir a Deus, mas a lei do pecado que está na carne leva ele a fazer aquilo que ele não quer. Aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que Deus não... Que Deus não determinou para a nossa vida. Então, assim, eu vim aqui trazer essa experiência que eu vivi, testificar na Bíblia, depois você lê o capítulo todinho. E talvez, né, pode ser que você se identifique aí com alguma experiência da sua vida que você viveu. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma
esse vídeo. Então, se te ajudou, se fez sentido, eu te peço, me ajude a compartilhar, levar essa mensagem, ajudar as pessoas a se libertarem. Porque elas estão condicionadas no pecado que elas viveu lá na infância. E elas estão vivendo no piloto automático, servindo o pecado, servindo a carne, servindo a lei do pecado. E ela precisa ser liberta para ela servir a Deus, a lei. Então, glória por Jesus Cristo, né? Como Paulo ele finaliza aqui o capítulo falando lá no versículo 25, ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, é preciso que a gente ter consciência, renovar a nossa mente, para a gente estar na lei de Deus, obedecer a lei de Deus, fazer o que Deus sonhou para nós, o que Deus tem para nossa vida. Então, assim, não estou aqui para condenar, para julgar ninguém, não. Só trazer a minha experiência e ajudar você a se libertar da lei do pecado e servir a Deus do jeito que Deus te criou para ser. Amém? Fez sentido para você esse vídeo? Se fez sentido, eu te peço, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Muito obrigada.